Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e esse é mais um vídeo da nossa mentoria online para você esticar o seu elástico. Bom, o assunto de hoje é, na verdade, a gente voltar para a base. O que é essa base? Para a gente começar pelo necessário. Eu estou num processo de desenvolvimento já há algum tempo, principalmente o processo de desenvolvimento do autoconhecimento. E uma das coisas que me fez não me perder num momento crítico, bem no começo do negócio, é eu sempre focar na base. Porque é fácil se perder. E que base que é essa? É o essencial para a gente manter o nosso organismo aí pelo menos vivo, né? Então a gente não pode esquecer de alguns pontos que eu vou passar aqui, que se você estiver deixando de olhar para esses pontos, você pode sucumbir o seu corpo. Então, a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar. Só que para isso, a gente tem que se atentar a alguns pilares. E é isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Muitas vezes eu tô vendo empreendedores aí na correria, na ânsia de fazer alguma coisa e vai para lá e vai para cá e tal e tal e tal e tal, sem planejamento ou precisa melhorar o planejamento. A questão é que o quanto você está trazendo de você para o seu dia. Então, aproveita esse momento nessa mentoria aqui e faz uma autochecagem, o quanto você está cuidando de você. Bora lá? Bom, o primeiro ponto é, eu quero indicar um filme. Esse filme chama Juventudes Roubadas. Eu vou dar spoiler porque não tem como, eu preciso contar o contexto, tá? Mas esse filme ele conta a história de uma jovem que queria estudar numa época em que as mulheres não tinham essas possibilidades, era muito difícil. E ela era muito resistente em questão de relacionamento porque ela realmente queria estudar, ela queria, né, aquela pessoa, era aquele tipo de perfil que está mudando de uma geração para outra, então ela queria realmente assim buscar, né, o conhecimento. Em dado momento, ela acabou se apaixonando por uma pessoa, tá até a foto aí. Mas o que aconteceu nessa época e por que o título Juventudes Roubadas? Teve a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, muitos jovens tiveram que se alistar para defender seu país, né? E infelizmente muitas mortes aconteceram. Eu não vou dar muito spoiler, porque se você puder assistir, assim, eu vou contar por cima, né? Mas se você pudesse assistir, para você ter essa percepção que eu tive, para você sentir a dinâmica do filme, é muito interessante, tá? Mas, de qualquer maneira, ela praticamente perdeu os seus, né? E tem um momento muito legal do filme que, assim, vira e mexe, aquilo me vem assim no coração, principalmente quando a gente perde a base, que ela falou, o que eu faço agora sem nada, né? O que eu faço da minha vida com essas lembranças? É um momento do filme que ela passa por isso. E ela tem uma amiga que fala, começa pelo simples, começa pelo necessário, começa andando no jardim, começa a respirar, volta pro básico. Nossa, eu achei isso, assim, realmente muito profundo. E eu sempre acreditei nisso. Teve uma época bem no começo do negócio, quando os negócios estavam bem perrengue mesmo. E aí eu falei, peraí, eu tô sofrendo, o que eu preciso como ser humano nesse momento? Eu preciso respirar, eu preciso de água, eu preciso comer, eu preciso dormir e preciso que o meu corpo funcione. Se esses principais elementos estiverem ok, vai ficar tudo bem, porque depois a gente só vai melhorando, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, do básico, mas do básico que é uma estrutura para todo o resto. Você está se hidratando? O quanto você está se hidratando? E aliás, deixa eu tomar um pouquinho de água, né? Eu estou tomando água na minha caneca, mas eu já encomendei uma garrafinha térmica, então provavelmente nos personalizada. Então provavelmente nos outros vídeos você já vai ver eu tomando água na minha garrafinha personalizada térmica. Hidratação. Gente, olha só essas canaletas, esses canos aí. A gente é 70% de água. A gente veio da água. Sem água a gente não hidrata. E olha só que interessante. Todo dia de manhã, assim que eu acordo, por exemplo, ultimamente está sendo uma dinâmica da seguinte forma. Eu acordo, faço o boot, que é uma oração, depois eu leio um trecho da Bíblia, aí eu já dou um tapinha ali no quarto, e aí eu vou para o banheiro tomar banho.
E aí eu tô tomando banho na água natural. Como tá calor, então tá dando até pra ir mais rápido. Mas eu não acendo a luz. Aí eu deixo a porta aberta para ficar aquelas meia luz, né? E aí eu vou me conectando com a água, eu vou colocando meus braços, depois eu vou colocando as outras partes do corpo, assim, quando vejo eu já tô na água. Isso porque eu tô me conectando com a água, então eu tô naquele momento vivenciando essa conexão com a água. E é o seguinte, em abril de 2021, né, nós estamos nesse momento saindo de setembro, eu tive Covid. Eu fui sorteada, né, pelo Covid. E durante aquele mês de abril de 2021, eu acho que foi o período mais tenso que eu já passei na minha vida. Por quê? E eu tenho um assunto especial com a água. Como eu tive perda do paladar e do olfato, né? E assim, do dia que eu soube até o dia que eu precisei ser internada, que levou praticamente uma semana, naquela semana que antecedeu a minha internação, eu não conseguia beber água e eu não conseguia comer, porque o meu paladar, ele ficou bugado. E aí, na hora de eu beber água, a água estava super doce. Na época eu estava bebendo uma água com pH um pouco maior, e essa água ficou assim, extremamente doce, eu não conseguia tomar. E aí praticamente fiquei 3 dias sem beber água e 3 dias sem comer, porque eu não conseguia engolir. E aí eu fui ficando fraca. E nessa fraqueza foi aonde eu comecei a ter apneia, comecei a ter falta de ar. E teve um dia que eu senti assim o ar com um pouco mais de dificuldade para respirar, que eu fui até no hospital. E aí até o médico, eu acabei tomando uma injeção, abriu um pouquinho os alvéolos, eu consegui me virar. Mas no momento que eu voltei para casa, que eu fui tentar beber água, e que, sabe aquela pequena engasgada que a gente dá, né? Se às vezes a água entra pelo canal que não era para ter entrado, eu me afoguei com a água. E foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida, foi a pior experiência. Para você ter ideia, eu cheguei a ficar nua de desespero, porque eu não estava conseguindo, por estar fraca, puxar o ar e expulsar o ar ao mesmo tempo. Então foi um momento assim desesperador e foi só eu com Deus. Então assim, não poder beber água foi um ponto que ajudou na minha internação. De qualquer maneira, daí eu fui internada e eu estava desidratada. Então, chegando lá, foi uma das primeiras coisas que o médico pediu, soro, 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 porque eu não conseguia tomar água, não conseguia tomar água. Eu não tinha força para engolir e eu tinha medo de engasgar de novo, então eu estava repelindo a água. E eu estou dizendo isso porque o dia que eu consegui beber água, foi assim, parecia que eu nasci de novo. Eu sinto que eu nasci de novo, tá? Então existe o antes abril e depois de abril. E durante a minha internação também eu fiquei, eu acho que 3 ou 4 dias sem tomar banho. Então eu praticamente usava aqueles lencinhos umedecidos para fazer uma higienização bem básica, né? E rápida, porque o foco era economizar muita energia. Eu estava muito fraca. E o primeiro dia que eu tomei banho, gente do céu, foi assim surreal. O primeiro dia que eu consegui tomar banho e sozinha, porque eu tive que reaprender a ficar de pé, reaprender a dar alguns passos sozinha. Tudo isso aconteceu muito rápido e graças a Deus passou. Mas a questão da água, a água cura. Eu já tive também insolação, eu ultimamente ando passando por um perrengue aí, mas por conta de um projeto. E assim, quando a gente não está acostumada, né, mesmo um pouquinho mais de excesso de alguma coisa pode desequilibrar o corpo. E eu tive insolação. E a insolação é uma carga, é como se fosse uma carga de energia muito grande que o seu corpo vai ter que lidar com aquilo. E aí você se desidrata, aí você fica com dor de cabeça. E eu lembro que eu coloquei água assim no natural
e fiquei debaixo da água, assim, eu repeti, água cura, água cura, água cura. Eu estava pedindo a cura para a água, né? Então, a água não é só beber, a água é nutrição, é comunicação. Se você pesquisar um pouco mais sobre a água, se conectar com a água, às vezes, sinceramente, eu encaro a água como se fosse um outro ser, num formato que realmente é único, né? É incolor, é inodoro e tem esse formato translúcido, gente. Isso é um ser, né? É um ser. E eu respeito muito a água, principalmente quando tem algo relacionado a mar, a piscina, né? Eu sou daquela pessoa que, tipo, eu te respeito, eu não vou ultrapassar meu limite porque eu não consigo lidar com você, né? Então a gente tem que tomar água na dose certa, né? Então hidrate-se, tá? Se conecte com a água porque a gente precisa dela. Então ela cura você, ela limpa você, ela ajuda você, né? As plantinhas, eu fico um dia, se eu esqueço que elas começam a murchar, eu vou lá, coloco água e elas acordam. Então, qual o objetivo da água? Dar vida, né? Bom, e o segundo ponto é nutrição. Seguindo, né, na linha da água, é nutrir o corpo. É onde você vai ter a força vital ali para transformar a energia dessa máquina que é o nosso corpo. Gente, olha isso, a parte dos músculos. É ou não é incrível? Então, o corpo humano, essa estrutura, é uma engenharia biológica incrível, precisa de combustível. Só que não é qualquer combustível, precisa de combustível de qualidade. E assim, apesar de eu estar falando para você, eu também estou monitorando. Então, muitas vezes no meu dia eu falo assim, peraí, para. Pegou água? Peguei água. Para. O que você vai almoçar hoje? Como que tá a sua semana? Vai no mercado, faz a correção. Opa, quarta-feira tem feira, dia compra fruta, legumes, vegetais e assim sucessivamente. Então, é um monitoramento que a gente tem que fazer pra gente mesmo, tá? Então, a nutrição, como já dizia, como que era o nome dele, aquele médico? Eu vou esquecer o nome do médico, mas não tem problema não. Que o seu remédio seja seu alimento. Não foi Pitágoras, não. Mas foi o pioneiro da medicina. Vou ter que achar o nome dele. Que seu remédio seja o seu alimento. Ok, Google, quem disse que o seu remédio seja o seu alimento? Vamos achar, né, gente? A gente tem informação na mão. De acordo com Fundação ProRim, esta frase foi ditada por Hipócrates há mais de 2.400 anos e cada vez mais a ciência comprova a relação estreita entre o hábito alimentar e a diminuição do risco de doenças crônicas e também da sua importância no tratamento destas enfermidades. Ou seja, Hipócrates, que disse a frase aí, que seu remédio seja seu alimento, e isso há mais de 2.400 anos e até hoje a gente tem dificuldade, né? Só que a gente precisa monitorar, porque se você quer que seu corpo fique forte para lidar com o movimento que você precisa, esse combustível é essencial. Então, olha para isso, tá? Isso é um item da lista básico. Terceiro item, movimente-se. O corpo humano é uma máquina para se movimentar. E aí é uma briga interna, porque o movimento que a gente faz, seja de atividade física, de alta intensidade ou baixa intensidade, é para a gente realmente fazer a queima, né, das calorias para que o corpo, para que daí os músculos, todos os lugares fazem aproveitar. Gente, o nosso corpo é super sustentável, ele aproveita 100% aí dos alimentos, exceto quando não está desregulado, né? Faz o uso, faz toda uma gestão. Nossa, pensa num negócio que é bom de gestão no nosso corpo. E, melhor ainda, não precisa da nossa intervenção, porque tudo funciona no piloto automático, exceto quando a gente intervém de forma negativa, né? Mas, de qualquer maneira, movimentar-se ajuda que a gente cria vórtices de energia. Então, essa energia, esse combustível da resistência, da flexibilidade, da dinamismo, porque a vida ela é movimento. Então, se você está no sedentarismo, é melhor você rever seus conceitos, começar pelo menos com uma caminhada. Precisa sim vencer a inércia, né? Porque o nosso corpo, gente,
meu Deus do céu, é um milagre da natureza. Se você for tentar reproduzir um ser que seja assim, e andar como um ser humano, é muito difícil. Você pode ver robô. Eles tentam criar robôs e tal para ter movimentos suaves como humano, mas é muito difícil. Você percebe o movimento robótico dos robôs, né, dos protótipos. Então, nós somos um milagre, gente. A gente precisa realmente olhar pra gente de forma básica, sabe? Então, só recapitulando, como que tá o seu beber água? Traga água para sua vida. Como que tá a sua nutrição? Melhore a sua alimentação e vai melhorando nas pequenas coisas, tá? Primeiro aqui na hidratação estou bebendo água na quantidade suficiente porque o meu corpo precisa? Suelen, quanto que o meu corpo precisa? Eu sinceramente vou falar para você, pesquisa no Google, principalmente o Dr. Laí Ribeiro, porque é melhor ouvir isso de um médico do que da Suelen, porque a Suelen também está em processo de desenvolvimento, tá? Então, o primeiro ponto é a quantidade. Segundo, a qualidade da água que você bebe. Mas o que determina a qualidade de uma água? Também sugiro que você ouça o Dr. Laí Ribeiro, porque daí é melhor ouvir da boca de um médico do que da minha, porque eu também estou em processo de desenvolvimento, né? Nutrição, de quem você vai ouvir isso? Nada melhor do que ouvir um profissional da área, né? Mas hoje, apesar de ter bastante informação na internet, nada melhor do que ouvir da boca de um profissional da área. Vizinho chegando, caminhão. Movimentação, que atividade física eu faço, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto. Vai em busca de algo, começa uma caminhada. O Dr. Laí Ribeiro que fala muito. Na pior situação, dá 5 giros em torno da sua mesa que já está valendo, né? Pelo menos você se movimentou, tá? Eu estou fazendo funcional 3 vezes na semana. Então, nesse momento da minha vida, eu estou fazendo funcional 3 vezes na semana. E assim, é desafiante? Mexe com o seu ego? Mexe. Você quer desistir muitas vezes? Quer. Você quer matar o professor? Quer. Mas quem é a pessoa mais beneficiada nisso tudo? Sou eu. Então, vamos enfrentar até que o corpo sinta isso, incorpore isso. E o quarto ponto é o dormir. O dormir com qualidade, né? Então, ter um sono reparador requer que alguns minutos antes, ou até uma meia horinha, uns 10 minutos que seja antes, você se prepare para dormir. Você se prepara para dormir ou você chega agora eu vou dormir? Gente, existe um ritual para a gente dormir. Apagar a luz, ou às vezes você vai tomar um banho relaxante, aí depois você vai dormir, você pode colocar uma meditação. Eu fiz um investimento recentemente e ainda está para chegar um difusorzinho para poder deixar o ambiente mais aromático com um óleo, inclusive essencial de lavanda, que vai ajudar nesse relaxamento. Então, o dormir, não basta a gente deitar para dormir, a gente precisa realmente buscar a qualidade do sono. E o sono é o momento da faxina mental. A nossa consciência dorme, mas o corpo continua funcionando, né? Então, é o momento das células poder se recompor. Então, é essencial que a gente durma, né? E durma uma quantidade necessária, mínima e necessária, para o corpo poder fazer os ajustes que ele precisa. Então, antes de dormir é um momento de meditar, é um momento de se conectar com o seu eu interior e com o seu eu superior, para que também durante o sono você faça aí o que precisa ser feito em outros níveis aí corpóreos, né? Mas daí não vem ao caso agora. E por último, homeostase, que é o funcionamento do corpo. O corpo ele precisa funcionar, então observa o que o seu corpo está falando para você. O corpo, gente, ele é uma ferramenta. Se você parar para analisar a sua consciência de agora, desse exato momento, comece a observar como que está o meu coração, como que está a minha boca, como que está a minha garganta, como que está a minha mente, como que estão os meus olhos, como que estão os meus braços, como que estão as minhas mãos, como que está meu tronco, como que estão minhas pernas, como que está meu abdômen, como que estão meus joelhos, os meus pés. Você começa a ouvir o seu corpo, respeite o seu corpo. E para isso, você tem que parar para ouvi-lo. Então, o melhor momento de ouvi-lo é no momento de descanso, é no momento de meditação. Ouça o que o seu corpo está dizendo para você. O seu corpo fala com você, porque o corpo foi feito para a vida. Então, ele sempre vai buscar a vida. E quando ele estiver desregulado, ele vai gritar, né? Então,
tudo isso, essas coisas simples aqui, essa é o básico, tô dizendo assim, pacote básico de sobrevivência, tá? Que é a homeostase, o dormir, o movimentar-se, o nutrir-se e hidratar-se. Fora isso, existe muito mais coisa, mas com certeza. Só que se você não dominar as pequenas coisas, você vai ter dificuldade das grandes coisas. Então, faça uma autoanálise nesse momento, tá? Como está a sua vida em relação ao que é necessário? Para de correr, cuida de você, traz cuidado, autocuidado para a sua vida, tá? Então, só recapitulando, fica aí a dica da Juventudes Roubadas, que é um filme muito legal para você valorizar a sua vida, né? Eu poderia ter colocado em primeiro lugar também o respirar, porque como eu fiquei sem respirar, eu tive apneia, só eu sei o quanto eu sou grato por respirar. Porque o dia que eu perdi o ar, eu fiquei um pouco, digamos assim, desconectada. Foi um momento, foi o meu maior silêncio. Foi quando eu perdi o meu ar. Porque a minha consciência estava consciente, o ar não estava entrando e eu não podia entrar em pânico. Então, o que eu fiz foi buscar abrir a janela desesperadamente e me conectei com Deus. Falei, não, eu ainda tenho que cumprir minha missão. Não é agora, não, né? E é isso, são as experiências que a gente vai passando pela vida para valorizar as pequenas coisas. Tem muita coisa boa, muita coisa grande que a gente quer alcançar na vida. Mas o básico bem feito, profundamente bem feito, é esse que te leva a viver uma vida plena. Então, para a mentoria de hoje, para você que está ouvindo, comece pelo necessário, cuide-se, ame-se e até amanhã. Estique esse elástico aí, no básico, do básico ao acabamento. Beijão!